Olá, estamos começando mais um Clica Aqui Não e hoje vamos falar sobre as Testemunhas de Yehoshua. É um movimento que começou bem pequenininho, mas já está se esparramando ao ponto de estar em vários lugares hoje no Brasil. Você conhece os Testemunhos de Yehoshua? Solta a vinheta! Um novo movimento está surgindo entre o povo de Deus, denominado Igrejas de Deus das Testemunhas de Yehoshua, ou somente Testemunhas de Yehoshua. O movimento foi fundado em 1987, em Curitiba, no Paraná, por Ivo Santos de Camargo. O fundador não possui formação teológica formal. Diz que estudou hebraico durante 2 anos, após uma suposta revelação. Então já vamos notar aí, tem uma revelação já. Como é que começa uma seita? Não é com uma revelação? Atualmente, ele dirige uma igreja com cerca de 100 membros. Diz então que o movimento está desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. O fundador afirma que nunca pertenceu a nenhuma igreja evangélica, mas diz haver visitado algumas delas. Diz também que recebeu uma revelação de Deus sobre a pronúncia exata do tetragrama, que é o nome divino, são as 4 consoantes, e que esse nome é o mesmo nome do Salvador. O nome de Jesus, segundo esse grupo, o nome que nós usamos hoje, é uma abominação por Deus, porque ele vem do paganismo romano. O nome para eles que veio do céu é o nome Yehoshua. Ivo também afirma ser o filho direto da revelação. Portanto, a sua ordenação é direta com Deus. Ele é contra todas as igrejas evangélicas. Admite também que a salvação vem do conhecimento e do nome Yehoshua. Mesmo assim, tem que estar dentro da sua organização religiosa. Qual que é o ponto 1 para a gente saber se é uma aceita? O ponto 1 é exclusivismo. Só aquela igreja que é a verdadeira. Não é verdade? Os adeptos do referido movimento, sobre a orientação de seu fundador, negam a doutrina da Trindade, embora defenda a deidade absoluta de Jesus Cristo. É o sabelianismo modal, como a igreja local de Whitney, também da igreja Voz da Verdade, e também dá o nome daquele grupo que você já deve ter escutado. Esse movimento é sabatista. Eles acreditam que ainda deve-se guardar o sábado, como também os adventistas do 7º dia. E se você ainda não assistiu o vídeo falando sobre os adventistas do 7º dia, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você também conhecer um pouco sobre essa denominação. Eles defendem 2 categorias de salvos, um pouco parecido com as testemunhas de Jeová. Os cristãos salvos vão para o céu, exceto os judeus, assírios e egípcios. Estes herdarão a terra. São totalmente exclusivistas, como as outras seitas que nós temos apresentado aqui. Se você está agora assistindo esse vídeo e está numa denominação que tem o costume de dizer nós estamos corretos, somente nós, os outros estão errados, tem uma chance muito grande da igreja que você hoje está reunindo ser uma seita. Então tome cuidado com isso, viu? Os adeptos da nova seita costumam visitar templos evangélicos e grupos para tumultuar o ambiente. Um membro do grupo então faz uma pergunta ao pregador sobre Yehoshua e Jesus Cristo. E a chance de algum pregador conhecer perfeitamente o hebraico, essa chance é bem pequena. Então o pregador vai se confundir um pouco. E nesse momento os membros dessa seita fazem uma algazarra, fazem uma gritaria, dizendo que eles não apresentam o nome verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, que é Yehoshua. São proselitistas, ou seja, eles tentam ficar convertendo as pessoas, mas eles tentam converter pessoas cristãs já de outras denominações, que são os famosos pescadores de aquário. Normalmente dentro de seitas, há mais pessoas que estavam em outras igrejas do que pessoas que eles arrebanharam da rua, não é verdade? É uma seita inexpressiva, os seus argumentos só podem convencer pessoas um pouco mais simples e também pessoas um pouco despreparadas. As suas crenças são inconsistentes e um pouco pobres. Vamos lembrar que Charles Taze Russell, que é o fundador das Testemunhas de Jeová, começou da mesma maneira, pequenininho, como uma ideia, e hoje cresceu que tomou uma proporção gigantesca no mundo todo. E também vou deixar no link da descrição desse vídeo, o vídeo que nós gravamos sobre as Testemunhas de Jeová. Confere lá depois, viu? Então, Charles Taze Russell começou com suas ideias subjetivas e posteriormente transformou suas ficções em verdades, pelo processo de lavagem cerebral. A sua religião conta hoje com quase 6 milhões de adeptos em todo o mundo. A igreja no final do século passado e do início desse século subestimou esse grupo, que são os Testemunhos de Jeová. Com esse trabalho ferrenho de casa em casa, aos poucos eles vão crescendo, tomando proporções gigantescas. Se as igrejas de hoje, as igrejas atuais, subestimarem essa seita, logo logo eles ficarão gigantes, como as Testemunhas de Jeová.
Se as igrejas da atualidade subestimarem a seita, poderemos ter o mesmo problema no futuro, pois a mentira repetida 20 vezes se torna verdade. Como dizia Mussolini, apesar das crenças dessas seitas serem ficções, doutrinas subjetivas, sem base bíblica, todavia, elas estão fazendo proselitismo. O povo precisa saber que a crença delas é um combate ao cristianismo bíblico. O nome Yehoshua. O que as testemunhas de Jeová fazem com o nome Jeová, os testemunhos de Yehoshua fazem o mesmo. Com relação a Deus Pai e Deus Filho, o fundador disse que recebeu uma revelação do céu a respeito do nome Yehoshua. Ele disse que a pronúncia correta do tetragrama não é Jeová, Javé, Yavé e nem Jeová, mas Yehoshua. Agora, procuramos justificar essa descoberta em Êxodo 23, que diz: Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Eles vão afirmar então que esse anjo é Josué, com base nessa expressão, o meu nome está nele. Como o nome então Josué é Yehoshua, então é assim que eles vão explicar essa teoria. Então, negando a doutrina bíblica da Trindade, afirma que Yehoshua é o nome de Deus de Israel, revelado no Velho Testamento, que esse nome é o mesmo do Messias, que deve ser invocado por Yehoshua, e que os papas introduziram nas sagradas letras, blasfemando o nome que veio do céu. Então eles dizem que no fim do 3º século da era cristã, quando o bispo Jerônimo traduziu as escrituras para o latim, a língua oficial do Império Romano. Nesta ocasião, o nome original Yehoshua foi substituído pelo nome grego-romano Iesous. E é uma pena que essas vítimas elas estão muito mal informadas. Mas por que essas pessoas estão mal informadas? Há textos do Novo Testamento anterior à data apresentada por essa seita que mostram que a afirmação dessa seita não é verdadeira. Por exemplo, os papiros conhecidos como Chester Beat, que se encontram hoje no Museu Beat, são bem no início do 3º século, um pouquinho antes da data apresentada por eles, e trazem a forma abreviada de Iesus. Então esse argumento de que o nome Iesus é coisa de Jerônimo no fim do século III, essa informação ela é mentirosa e não procede. A nossa missão é levar, vamos dizer assim, a toda a humanidade essa revelação gloriosa do nome verdadeiro do Salvador. Este homem, um ex-padre da Igreja Ortodoxa e ex-adventista, é agora uma testemunha de Yehoshua. Leva sua mensagem na periferia de Goiânia, onde já existe um pequeno grupo de seguidores. Quando o nome Yehoshua se deparou na minha frente, eu fiquei de cabelos arrepiados. Passei 2 anos examinando, estudando, tentei resistir, tentei polemizar, mas terminei sendo batizado em nome do Senhor Yehoshua Mashiach. As testemunhas de Yehoshua acreditam também que os judeus são o povo eleito. Uma pequena salada teológica, já que a religião judaica não reconhece Jesus Cristo. Mas eles não estão aí para discutir isso. O tempo do fim chegou, nós já ouvimos o som de um Deus que vem estabelecer a justiça. E aí, quem seguir o nome de Jesus vai ser automaticamente condenado? Sim. Eles ensinam que o Pai é o Filho e o Filho é o Pai. Não é uma biunidade, mas é a mesma pessoa. É uma doutrina sabelianista. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse. E na vossa lei também está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai, que me enviou. João 8, 17, 18. Essa passagem bíblica por si mesma já destrói essa informação falsa. Destrói completamente o sabelianismo e qualquer doutrina unicista. E também encontramos várias vezes o Senhor Jesus Cristo se dirigindo ao Pai como outra pessoa, conversando com Ele, orando para Ele. Vemos aqui uma biunidade, uma pluralidade, não uma singularidade. Então eles negam a doutrina da Trindade. E como as testemunhas de Jeová, eles negam o Espírito Santo também como uma personalidade de Deus, mas sim como aquela força de Deus. Todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não
não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E como eu disse agora mesmo no começo, a gente vê essas pequenas igrejinhas aí, com umas ideias um pouco diferentes, e a gente não vai dar muita bola. A gente sabe que isso logo logo pode crescer e tomar proporções gigantescas, como os próprios testemunhos de Jeová. Eu acredito que poucas pessoas pensavam que iria crescer tanto assim, essas heresias pregadas por eles. Então você, cristão, tome cuidado, não tenha medo de lutar pela verdade. Nós estamos aqui mostrando um pouco dessas seitas para as pessoas que não têm o mínimo de noção de qual igreja às vezes congregar. Pela Bíblia, nós podemos entender qual igreja é a correta ou não. O verdadeiro cristão, ele não precisa de ficar defendendo placa de igreja. Normalmente, quem defende placa de igreja são as seitas. Se você assistiu até aqui, provavelmente deve ter gostado. Então eu peço, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, dê uma curtida nele, compartilhe com seus amigos esse vídeo. É muito importante para a gente adquirir conhecimento e conhecer outras denominações, até as pseudo-cristãs. Isso é muito importante. Então eu vou despedindo de vocês e avisando que o tempo de eu postar vídeo está demorando um pouquinho, porque eu tenho que juntar bastante material para isso. Então eu estou preparando um material muito bom que logo logo eu vou soltar nos próximos vídeos. Então fiquem atentos aí. Vou ficando por aqui mesmo. Até mais!